Olá, crianças! Agora a gente vai para a nossa aula de matemática. A correção da atividade que eu dei em folha, eu vou mandar em forma de PDF, tá? Então tem as cores certinhas do comprimento, da largura e da altura, para vocês não confundirem. Vejam se erraram alguma coisa. Se erraram e ficaram com dúvida de como a Pro chegou naquele resultado, me perguntem, tá bom? Então agora a gente vai direto para a aula hoje. Hoje não vai ter 2 vídeos de matemática, somente um. Aula de matemática, tá? Então, a gente vai ver matemática no dia a dia, que está na página 240 até a página 242 do livro, e as projeções cartográficas, que estão na página, a partir da página 239. Então, matemática no dia a dia. No Brasil, um instrumento utilizado para medir o consumo de água nas residências é chamado de hidrômetro. Todas as vezes que a torneira e o chuveiro são abertos, ou a descarga é acionada, o hidrômetro faz um registro. É o hidrômetro que indica quanto as pessoas de uma casa consumiram de água no mês. Ele fica lá na casa de vocês, que a gente chama de registro também, tá? Então, se qualquer coisa, peçam para a mãe mostrar para vocês onde fica o registro da casa, tá? A unidade de medida marcada pelo hidrômetro é metros cúbicos. Então, e aí, como é que transforma metros cúbicos em litros? Agora pegou, né? Todos os meses, então, uma pessoa responsável pela medição do hidrômetro vai até cada residência para verificar e registrar a quantidade de água consumida. A leitura do hidrômetro é realizada da seguinte maneira: anota-se somente os números pretos, então desconsidera os números vermelhos, tá? Então, isso porque os números pretos representam as quantidades inteiras e os números vermelhos representam quantidades menores do que o inteiro, tá? Então, lê-se só a parte preta, tá? Em seguida, calcula-se a diferença entre a leitura anterior e a leitura atual. O número obtido representa a quantidade de metros cúbicos de água que foram consumidos nessa residência no período entre a leitura anterior e a leitura atual. Então, observe o consumo de água entre os meses de maio e junho em uma residência. Então, em maio, o carinha lá da Sabesp passou e viu que estava 132 metros cúbicos. E em junho, ele passou e estava 143 metros cúbicos. Então, a leitura do mês de junho é 143 metros cúbicos e a do mês de maio é 132. A gente esquece os números vermelhos, tá? Então, a diferença entre o mês de junho e o mês de maio é só fazer uma conta de menos. 143 menos 132, que vai dar 11 metros cúbicos, tá? Então, qual foi o volume de água consumido no período entre maio e junho nessa residência? Então, nesse período, foram consumidos 11 metros cúbicos de água. Então, completem aí no livro didático de vocês, tá? Leia a informação a seguir. Cada metro cúbico corresponde a 1000 litros, tá? Então, de acordo com essa informação, vocês vão responder: quantos litros de água foram consumidos no período entre maio e junho nessa residência que a gente viu agora? Então, vocês lembram que foi consumido 11 metros cúbicos? Então, a conta seria o seguinte. Então, 11 metros cúbicos entre maio e junho. A gente sabe que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, 11 metros cúbicos é igual a quantos litros? Então, vamos fazer a conta. Então, faz 11 vezes 1000, tá? Uma multiplicação. Então, 11 vezes 1000, a gente nem precisa montar essa conta. Copia os dois números e acrescenta os 3 zeros do 1000, tá? Então, dá 11.000. Então, o consumo em litros entre maio e junho foi de 11.000 litros, tá? O consumo foi de 11.000 litros. Completem aí no livro didático. Agora, depois disso, tem mais uma página onde tem outro hidrômetro. Agora é a vez de vocês, tá bom? Está anotada a página lá nas atividades, tá bom? É para fazer essa página. Agora a gente vai trabalhar sobre outra coisa. Então, projeções cartográficas. Lembra quando a gente viu que a gente poderia transformar um cilindro em uma planificação, um cone em uma planificação,
uma pirâmide de base quadrada em uma planificação, um cubo em uma planificação. Então, todos esses poliedros e os corpos redondos, cilindro e cone poderiam ser transformados em planificações, tá? Diferentes projeções cartográficas foram desenvolvidas para permitir a representação da esfericidade terrestre num plano. Então, a Terra, nosso planeta Terra, se assemelha a uma esfera, tá? E como é que a gente faz a planificação de uma esfera? Existe um jeito? Existem vários jeitos, tá? Várias projeções cartográficas foram feitas para transformar o planeta Terra em um mapa, tá? Cada uma priorizando determinado aspecto de representação. Algumas priorizando a dimensão, outras priorizando a forma, tá? É importante ressaltar que não existe uma projeção cartográfica livre de deformações, devido à impossibilidade de se representar uma superfície esférica em uma superfície plana sem que ocorram extensões ou contrações. As projeções cartográficas são classificadas principalmente quanto à superfície da projeção e às propriedades. Então, quanto à superfície, podemos minimizar as deformações ocorridas pela planificação da superfície terrestre no que diz respeito às áreas, aos ângulos e às distâncias, mas nunca os três juntos, tá? Então, ou é as áreas, ou o objetivo é mostrar os ângulos, ou o objetivo é mostrar as distâncias. Os exemplos abaixo, no próximo slide, mostram a possibilidade de alterar as projeções para o Brasil de acordo com as propriedades. No primeiro caso, a gente tem uma projeção equivalente, que não altera as áreas. No segundo, uma projeção conforme, que não altera os ângulos. E no terceiro, uma projeção equidistante, que não altera os comprimentos. Mas quando não altera os comprimentos, altera outra coisa, tá? Então, as projeções são feitas para permitir a representação da Terra em um plano, mapas ou cartas. Lembrando que é impossível representar uma superfície esférica em uma superfície plana sem que haja deformações. Mas nenhuma projeção é mais correta que a outra, pois cada uma tem um objetivo diferente. Então, pensando em tudo isso, vocês vão fazer as atividades que estão sobre os hidrômetros na página 242 e sobre as projeções cartográficas na página 252. Então é isso, tá? Se tiverem alguma dúvida, podem contar comigo, como eu sempre digo, e eu estou aqui para ajudá-los. Beijo, beijo, beijo. Até mais.